Olá, hoje eu vou fazer mais um resumo, né, de 2 capítulos do livro As Chances de Renato. E hoje vai ser só de 2 capítulos porque eu gostaria de explicar algumas coisas. Vamos ver se eu vou conseguir passar isso para vocês. No resumo passado eu falei até dele visitar os pais quando estavam mocinhos, tudo, né? E aí ele voltou para os trabalhos dele lá, que na verdade ele não consegue fazer um trabalho mesmo. Ele continua assim ainda em aprendizado. E não foi dessa vez, ainda não foi nessa encarnação que ele conseguiu esse trabalho. E ele foi ficando, fazendo, aprendendo, indo, recebendo ordens, né, de como fazia. Ele apenas executava pequenas coisas, né? Fazia pequenas ajudas ali e ia estudando muito. Até que um dia chamaram ele que teria um encontro muito importante para ele. E aí ele foi, já até se sentiu assim, né? Foi a hora que ele chegou lá no. Chegou, tinha 2 senhores. Quando ele olhou para ele, um senhor e uma senhora, ele descreve. E era mesmo, você olhava assim para aquela época, acredito que a mãe dele tinha uns 40 e poucos anos e o pai também um pouquinho mais, né? Acho que uns 2 anos a mais ou menos. Mas assim, parece que eram mais velhos, né? Sabe? E, e aí ele foi conversar, quando ele chegou perto, ele percebeu, eram os pais dele. E tinha passado muito tempo, porque a última vez que ele viu, eles tinham por volta de 14, 15 anos ali, a menina, e o rapaz um pouco mais. E aí eles estavam já bem mais velhos. Aí eles conversaram lá, se acertaram, porque quando a pessoa, antes de nascer, tem essa conversa, tem essa interação, quando é uma reencarnação assim, ah, de acordos, né? Que eles fizeram o acordo para trazê-lo novamente, para tentar mudar a situação dele. E, e nesse caso, as pessoas conversam mais de uma vez. Claro que quem é encarnado não lembra, mas a gente ouve muitas mulheres dizendo assim: nossa, eu sonhei que eu ia ter um filho, né? Eu não tava grávida, mas ia ter um filho. Às vezes a gente ouve mulheres dizendo, né? Nossa, eu sonhei que eu encontrei com uma pessoa que disse que seria meu filho. E isso realmente acontece. A pessoa vai lá e conversa com a pessoa, com quem vai ser o filho dela. E ele tem toda a memória lá, ele retém tudo, né? O desencarnado retém, porém os encarnados não tem, não retém. Só algumas coisas, alguns detalhes. E aí ele chega e passa um tempinho já, e a mãe dele visita ele mais algumas vezes. O pai não vai, ele questiona por que o pai não está indo, e eles disseram que estava tudo sob controle, que estava tudo certo, que ele nasceria. Eu não sei exatamente para dizer para vocês, porque na verdade eu não consegui captar isso. Por que o pai não ia? Eu não consegui captar isso daí. E aí ele vem, num belo dia eles trazem ele, vem uma comitiva com ele, trazem. E ele começa, quando ele chega na casa lá onde eles moram, é num sítio. E eles moram ali, eles chegam e ele começa a sentir sono, e ele adormece. Adormece mesmo. E aí ele não vê mais nada, mas aí o pessoal vai embora, tudo, e aí a concepção já é feita, né? Há um respeito com as pessoas, com os casais, né? A espiritualidade ficam do lado de fora, um pouco distante do casal. Depois eles entram no quarto, né? E nesse momento a mãe adormece, os pais adormecem, na verdade, né? E quando dormem juntos ali, os dois adormecem. E é esse o momento da concepção que eles colocam essa criança. Quando ele se dá conta, ele está adormecido ali,
Aí ele começa a se sentir assim apertado, tudo, mas ele sente as pessoas fazendo carinho nele, e tudo. Ele sente uma coisa agradável. Até que chega um dia que ele começa a se sentir mal, não consegue mais respirar, tal, e é o dia do parto. Aí ele sente que ele é expulso pelo organismo da mãe, né? E aí a primeira pessoa que ele vê é uma mulher que ele não entende quem é, que não é a mãe dele, mas depois ele entende que é a parteira, né? Mas ele vai entender depois, muito depois, já contando depois de desencarnado. Aí ela entrega ele para a mãe tá chorando e rindo ao mesmo tempo. E aí o pai, a parteira cuida dele lá, o pai beija a testa da mãe e tal, e sai. Sai, ele toma aquele susto. Aí o pai sai e volta com os irmãos. Parece que ele tem 3 irmãos e 2 irmãs. E eles entram lá e todo mundo, aquela festa, fica passando de colo em colo. E ele tem uma. E aí ele vai crescendo ali, mimado, bem cuidado, sabe? Caçulinha, tal, né? Uma família já grande. E ele, nesse momento, ele tem uma irmã que é assim, mais velha que ele, um pouco mais velha que ele, quer dizer, é a mais nova de toda a turma. Só que ela já é grande também, ela deve ter uns 10 anos já, eu acredito. Acredito que ela tem uns 10 anos já. E aí ela ensina ele a escrever, passa muito tempo com ele. E aí chega o momento dele ir para a escola. Aí ele ganha uniforme novo, todas essas coisas assim, e começa a ir para a escola. E agora eu vou deixar a história da escola dele para o próximo vídeo, para não ficar muito grande. Então eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, comentassem o vídeo. Eu estou deixando no YouTube, no Kawaii e no TikTok também. Então, quem tiver lá, quiser ver meus vídeos, acompanhar, eu agradeço. Um abraço para todos, então, e até o próximo vídeo.